seja, a gente tem uma sentença, um título executivo ilíquido, precisamos liquidar, precisamos dar valor, quantum debeatur, qual que é o valor que esse título tem? A gente precisa dar o caráter de liquidez para esse título. Então ele é um título certo, ele é um título exigível, só que ele não é líquido. Tá? E aí que entra essa fase de cumprimento de sentença, para a gente poder fazer a liquidez. Tá? Então vocês entenderam aqui? Vocês já sabiam disso aqui. A isso se dá o nome de sincretismo processual. Isso que vocês já estão cansados de saber. Agora, a gente vai colocar mais uma fase aqui no meio. Ó. Então aqui agora, ao invés de ser cumprimento de sentença, passa a ser liquidação de sentença. E eu prorrogo o cumprimento de sentença para começar aqui, ó. Tá? E ele fica esse processo com 3 fases, que seria a fase de conhecimento, que é essa primeira aqui, né, que é o processo aí de conhecimento. Eu formo o meu título executivo, só que esse título executivo ele é ilíquido, tá? Ou seja, ele não tem valor. Eu preciso, portanto, antes de iniciar a fase de cumprimento de sentença, iniciar a fase de liquidação de sentença, que é eu realmente dar valor para esse título executivo e aí torná-lo, então, a um título propriamente executivo, tá? Porque antes faltava o caráter de liquidez para ele, tá? Então, isso funciona quando, pessoal? Isso funciona quando a gente vai trabalhar com sentenças ilíquidas. Vocês aprenderam que todo pedido tem que ser certo e determinado. Isso está lá no artigo 324 do Código de Processo Civil. Portanto, eu convido vocês para a gente poder ir lá, dar uma rememorada no artigo 324. Tá? Então, o artigo 324 ele vai trazer o seguinte: o pedido deve ser determinado. Ponto. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico quando, né? E aqui nós temos algumas hipóteses. Por exemplo, inciso 2 lá. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato. Eu, agora, na minha petição inicial, não consigo dizer qual que é o valor que eu estou tendo de prejuízo. Portanto, eu preciso fazer esse meu pedido genérico. Eu não consigo dar valor para ele. Tá? E aí, em obtendo êxito nesse processo de conhecimento, após o trânsito em julgado da sentença, ou de eventual recurso, inicia-se a fase de liquidação de sentença, para eu dar valor para esse título, e somente então eu ingresso com o cumprimento de sentença, que são os atos expropriatórios, que aí é a fase de penhora. Tá? E ali também tem a hipótese 3, que é em relação ao réu. Tá? O exemplo bom fica aí mesmo em relação ao inciso 2. Tá? Mas, professor, não estou conseguindo entender quando que eu vou fazer um pedido genérico. Você vai fazer um pedido genérico, por exemplo, numa ação de acidente de trânsito, né? Uma ação de reparação civil, em que no momento do ajuizamento da ação, você não consegue valorar qual é o dano que você teve em decorrência daquele evento danoso, que você ainda está, por exemplo, tendo aqueles danos. Então, no caso de um acidente de trânsito, eu sofro esse acidente, né, um cliente, lógico que não nós, né, um cliente procura a gente porque sofreu um acidente de trânsito. Só que ele ainda está, por exemplo, fazendo fisioterapias, ainda vai ser submetido a mais de uma cirurgia, ele ainda vai precisar comprar medicamentos. Então a gente não sabe qual é essa extensão do dano. Então por isso a gente entra com uma ação de reparação, visando unicamente uma sentença com o objetivo de fazer com que o réu, causador desse acidente, seja responsável por todos os danos decorrentes daquele acidente. E você não quantifica, porque você entra com ação especificamente para responsabilização do réu
nos danos causados ao autor, que sofreu esse acidente. E aí você posterga para uma outra fase, que é a fase de liquidação de sentença, após essa condenação do réu em que ele é culpado e ele precisa indenizar o autor por todos os danos suportados em decorrência daquele processo, ou em decorrência daquele evento danoso, e a gente entra na fase de liquidação. E aí eu vou realmente provar, trazer as notas fiscais, trazer os gastos que eu tive com cirurgia, com fisioterapia, com medicamentos, para daí eu dar valor para esse meu título, e somente então, após eu ter o valor, eu começo a execução, a fase, portanto, de cumprimento de sentença. Legal? Pegaram aonde que entra a fase de liquidação de sentença? Estão sintonizados? A liquidação de sentença se apresenta como uma fase processual. Liquidação de sentença se apresenta como uma fase processual. Inserida entre a cognição e execução. Inserida entre a cognição e execução. Certo? Artigo 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Isso aqui é extremamente importante, galera. A fase de liquidação de sentença se inicia, portanto, com o impulso processual promovido ou pelo autor ou pelo réu. Isso significa que tanto a parte que ganhou a ação, né, a fase de cognição pelo procedimento comum, tanto quanto a pessoa sucumbente, que é aquela que perdeu, ambas, autor e réu, têm interesse no início da fase de liquidação de sentença. É isso que nos ensina a parte final do artigo 509, tá? Tanto o autor quanto o réu têm interesse de dar início à fase de liquidação de sentença. Nesse sentido, prevalece que não é possível que o magistrado inicie essa fase de ofício. Então, o magistrado não pode começar de ofício. Eu preciso desse impulso processual, desse impulso no processo que é promovido pelo autor ou pelo réu. Professor, mas o réu tem interesse na fase de liquidação de sentença? Com certeza, mesmo o sucumbente, mesmo o réu que perdeu a ação, ele que foi condenado, no caso, a ressarcir os danos ao autor, portanto ele é sucumbente, perdeu a ação, ele tem interesse com toda certeza em liquidar essa sentença, até para poder saber qual é o valor que ele deve para poder pagar o autor e não ficar com uma dívida ou com uma ação aí em seu nome. Tá? Então o réu também tem legitimidade para poder dar início à fase de liquidação de sentença. Prevalece que o juízo não pode dar início a essa fase de ofício. Precisa do impulso das partes. Não é, portanto, uma ação autônoma, tá? Acho que a gente não precisa nem falar, porque até no próprio conceitinho ali que eu ditei para vocês, já deixei claro que a liquidação de sentença ela não é uma ação autônoma, ela é uma mera fase processual até em decorrência do sincretismo. Tá? Quando que eu tenho a liquidação de sentença como uma ação autônoma? Eu tenho naqueles casos do título executivo judicial que não são precedentes de uma ação de conhecimento no processo civil. Ou seja, aqui a gente tem a sentença penal condenatória ilíquida, aqui a gente tem a sentença arbitral ilíquida, que eu preciso, antes de dar início ao cumprimento de sentença no juízo civil, liquidar, dar valor para esse título executivo judicial que não teve uma fase de cognição na vara civil antes. Então, para esses casos, eu ajuizo uma ação autônoma, que você vai dar início aí, é a liquidação de sentença, e ali começa com liquidação e vai até o propriamente cumprimento de sentença, que são esses atos expropriatórios.
Vamos lá, conceito. Vou digitar um conceito para você. Liquidar uma sentença, tá no chat, tá? Significa determinar o objeto da condenação, permitindo-se assim que a demanda executiva tenha início com o executado, sabendo exatamente o que o exequente pretende obter para a satisfação do seu direito. O objeto da liquidação será distinto do objeto, né, da condenatória. Destina-se a liquidação a definir a extensão da obrigação, cuja existência já foi reconhecida, portanto, por uma decisão judicial. Esse é o objeto. Questãozinha para vocês aí. Permite-se ampliar o objeto da liquidação? Não. Não se permite ampliar o objeto da liquidação. De modo que o objeto da fase de liquidação, de sentença, ele deve corresponder exatamente ao que foi determinado na sentença, tá? Então, a fase de liquidação serve unicamente para dar valor àquilo que foi definido em cognição exauriente quando da sentença no processo de cognição, ou melhor, no processo de conhecimento, que é a mesma coisa do processo de cognição, tá? Então, na liquidação, eu vou simplesmente dar valor para aquilo que já foi decidido em sentença. Eu não posso ampliar, eu não posso diminuir, eu não posso ir para o lado. É exatamente aquilo. Tá? Então, por exemplo, se o juiz condenou ao pagamento de danos materiais consubstanciado no dano emergente, eu não posso trazer comprovante daquilo que eu deixei de lucrar, né, como aí um lucro cessante. Não pode, porque a sentença se limitou a falar que eu condeno ele aos danos materiais de danos emergentes. E a sentença não falou nada de lucros cessantes, então você não pode trazer nada de comprovação de lucros cessantes. Então também você, da mesma forma, você não pode trazer um dano moral agora. Não pode trazer um dano estético. Você tem que simplesmente seguir o que está na sentença. Por isso que o objeto da liquidação deve corresponder exatamente ao objeto da sentença, ou seja, aquilo que foi definido em sentença. E não se abre a cognição novamente. Tá? OBS. Não se abre a cognição novamente. Tá? O que já foi decidido, já foi decidido. Agora a gente simplesmente vai dar valor. Fazer o quantum de beato. Formas de liquidação. 1. Por arbitramento. 2. Pelo procedimento comum. Essas hipóteses estão nos respectivos incisos 1 e 2 do artigo 509. Primeira forma de liquidação, por arbitramento. Ditando para vocês, tá? Será realizada quando houver necessidade da realização de uma prova técnica, quando houver necessidade da realização de uma prova técnica, vírgula, realizada por um expert, entre aspas, né? Realizada por um expert, vírgula, a respeito dos fatos já estabelecidos na sentença ilíquida. Portanto, pessoal, quando que eu utilizo a fase de arbitramento? Quando eu vou precisar realizar uma perícia. Tá? Esse é o caso mor. Tá? Ou seja, quando eu preciso realizar uma perícia, eu preciso de que esse valor, essa liquidação, seja me fornecido por arbitramento. Arbitramento, eu lembro de árbitro. Então eu preciso de um árbitro, de uma outra pessoa. Tá? Qual que é o exemplo da liquidação por arbitramento? Bem simples, galera, bem simples, olha só. O exemplo master. Eu ingresso com uma ação contra alguma instituição financeira alegando abusividade em algumas cláusulas contratuais, certo? Só que eu não trago o meu cálculo, eu não trago percentual do valor que eu entendo correto. Eu simplesmente
ingresso com uma ação para dizer, por exemplo, correção monetária não pode ser cobrada junto com os... comissão de permanência não pode ser cobrada junto com os demais encargos moratórios, né? Multa, correção monetária, multa e juros de mora. Não pode. E nesse caso tem uma cláusula dizendo que pode. O meu contrato com o banco prevê 7% de juros ao mês. Esse juros precisa ser diminuído para a taxa média de mercado, que no mês estava em 3%. E você não traz os percentuais, você discute apenas o direito. Tá? E ao invés de você fazer essa perícia no curso da ação de conhecimento, você posterga essa perícia para fazer após uma sentença dizendo que você tem direito de rever essas cláusulas. Então você entra buscando que o juiz simplesmente profira uma sentença dizendo a cláusula de 7% ela é abusiva, reduzo para 3%. Também determino que não se cobre, por exemplo, juros e multa de mora se tem a cobrança de comissão de permanência. Tá? E o juiz vai dar a sentença assim. É uma sentença ilíquida, a gente não tem valor nela. Daí entra a fase de liquidação de sentença. Que é uma prova pericial, ela vai, inclusive a gente vai ver no artigo 510 que ela transcorre pelo procedimento de uma prova pericial, porque eu preciso realmente de uma terceira pessoa para mim dar esse valor. Eu preciso de um expert, que é um contador, né, para vir dar esse valor para essa sentença. Assim, da mesma forma, se condenar, por exemplo, se estiver discutindo algum imóvel e o valor de mercado, ou qual foi a extensão dos lucros cessantes, aqui é um ótimo exemplo. A extensão dos lucros cessantes que eu tive, eu não tenho como provar, né, agora. Então, e digamos que essa extensão dos lucros cessantes seja comprovada unicamente por percentuais empresas, para eu avaliar quanto que a empresa deixou de faturar e passou a faturar. Então, para eu fazer essa avaliação, eu não faço na ação de conhecimento, eu postergo para uma fase depois. Por que isso, pessoal? Entendam qual foi a intenção disso ser criado. A intenção disso ser criado, galera, é pelo fato de que muitas muitas ações revisionais bancárias, elas tinham uma demora de 3, 4, não, mais de 5, 8 anos, porque faziam a perícia no meio do processo, na fase probatória, na fase, né, que se faz a perícia normalmente. Acontece que chegava-se ao final e visualizava que, na verdade, o autor não tinha direito, essa perícia foi feita à toa, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, muitos juízes têm, inclusive esse é o procedimento de liquidação de sentença, que já existe há muito tempo, né? Eles preferem não fazer a prova pericial agora, né? Primeiro decidir se a parte tem direito ou não. Se ela tiver direito, daí a gente faz essa prova pericial na fase de liquidação do processo. Porque eu não preciso perder um tempo processual com uma coisa inócua, né? Então essa é a intenção. Calma, deixa eu discutir se ele tem o direito mesmo, depois eu liquido. Não vou fazer a prova pericial aqui. Tá? Inclusive esse tem sido um dos motivos quando os magistrados vão sanear o processo em definirem algumas provas periciais. Na liquidação de sentença cabe discussão dos valores? Positivo, é exatamente isso que a liquidação de sentença serve. Mas eu só vou ter liquidação de sentença se a sentença ela é ilíquida. Porque se a sentença é líquida, ela já me traz o valor, eu não tenho liquidação. A liquidação serve exatamente para discutir o valor. Tá? Para dizer, não, calma aí, é muito, não, calma aí, é pouco, não, é muito expert, vem cá, me diz. Não, o valor correto é X. Então, ponto, é X. É exatamente essa fase de liquidação. Anotem aí para mim, então, a procedimento. 2 pontos. Artigo 510 do CPC. Procedimento. Artigo 510. Olha só. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação dos pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar, e caso não possa decidir de plano,
nomeará perito, observando-se no que couber procedimento da prova pericial, certo? Então, nesse caso, o procedimento a ser seguido, caso o juiz não consiga decidir de plano, e ele quase nunca consegue, porque se ele o conseguisse, isso poderia ter sido resolvido na fase de liquidação, na fase de conhecimento, e aí ele faz a nomeação de um expert. Esse expert normalmente é um avaliador de imóveis, é um avaliador de empresas para saber quanto foi ali o meu lucro cessante, por exemplo, mas a maioria são contadores, tá? Que vem para trazer aí a elucidação, né, o valor das ações revisionais, tá? Então, a parte dá início, a parte provoca, né, dá início à liquidação de sentença, traz os seus documentos, traz o seu laudo técnico, tá? O juiz intima a parte contrária para se manifestar, ela traz a versão dela, o laudo dela. Se o juiz não conseguir decidir de plano, nomeia um expert e o procedimento é o da prova pericial até a gente chegar em um valor. Esse é o procedimento por arbitramento. Pergunta: quem paga os honorários do perito? Vocês lembram como funciona o pagamento de perito na fase de conhecimento? Quem paga o perito na fase de conhecimento? Vocês lembram? Como que é a divisão? Quem paga os honorários periciais é a parte que pediu a perícia, tá? Se o autor pediu a perícia, é ele que paga. Se o réu pediu a perícia, é ele que paga. E se o autor e o réu pedirem a perícia, quem paga? Então, se o autor e o réu pedirem, quem paga é o autor. E se o juiz determinar uma prova pericial de ofício, quem paga os honorários periciais? O autor. O réu só paga quando só ele pedir. Só se o réu pedir, ele paga. Se o juiz mandar, se o autor efetuar qualquer pedido, é ele que paga, o autor que paga. Na liquidação de sentença, por que eu estou dizendo isso? Para vir explicar para vocês o contexto da liquidação de sentença. Quem paga os honorários do expert, do perito, na fase de liquidação de sentença? Quem paga é o sucumbente, é o executado, que é o futuro executado. Por quê? Porque ele sucumbiu, acho que a Eliane falou isso, né? Ele sucumbiu, ele já perdeu na ação de conhecimento. Eu não preciso, exequente, né, liquidante aqui, que já ganhei a causa em primeiro grau, eu já ganhei, a causa na cognição. Por que eu vou adiantar os honorários para depois receber de novo? Não, economiza, economia processual, réu, paga aí já, você que perdeu, cara, já paga aí você, tá? Esse é o informativo 541, 541 do STJ. Informativo 541 do STJ, é bem tranquilo isso, tá? Quem paga os honorários do expert, do perito na fase de liquidação de sentença é o sucumbente, a parte que perdeu. Liquidação pelo procedimento comum. Artigo 509, inciso 2. Segunda forma de liquidação. Será feita pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo, tá? Nesse caso, a gente usa a liquidação pelo procedimento comum, tá? Então anotem aí, por favor. Pelo procedimento comum, quando eu preciso alegar e provar fato novo. Fato novo. Só para explicar para vocês uma outra coisa. No código passado, a gente tinha 3 formas, tá? Que não são essas 2 formas agora. A única que se manteve foi a forma do procedimento comum. Antes era por simples cálculo, por artigos e por arbitramento. Então caiu 2 e veio essa pelo procedimento comum. Por que eu estou falando isso? Para dizer que é uma inovação do CPC de 2015
essa questão do arbitramento pelo procedimento comum. Então, quando eu precisar alegar e provar fato novo. O exemplo da liquidação por fato novo, ou pelo procedimento comum, é o exemplo de você ingressar com uma ação para responsabilizar o causador do acidente de trânsito pelo acidente, mas você não traz ainda os recibos, as notas fiscais e todo o valor que você gastou naquele acidente. Você traz simplesmente a condenação para que ele ressarça todos os danos decorrentes do acidente. E aí, você ainda não trouxe os fatos, os comprovantes, as notas fiscais de quanto você gastou. Depois que eu tenho uma sentença de procedência, determinando que o réu deva custear todo o gasto que eu tive em decorrência daquele acidente causado por ele, aí eu venho provando fato novo. Por que fato novo, galera? Porque aqui eu vou trazer fatos que não estavam no processo. Então eu vou trazer recibos, notas fiscais e etc. E para isso eu abro o contraditório de novo. Tá? Eu abro o contraditório de novo. Então, tendo como provar fato novo, eu preciso de um contraditório de novo, tá? Porque ele é um documento novo ao processo. Tá? Então, na liquidação por arbitramento, a gente não tem nenhum documento novo, já está tudo na ação. Eu só preciso de alguém para vir e dar valor, tá? De um expert, porque eu, juiz, não consigo. Né? Eu, juiz e as partes, lógico. Né? Na liquidação pelo procedimento comum, eu preciso ainda comprovar os gastos que eu tive. Tá? Comprovar o valor a ser liquidado. Tá? E aí que entra essa questão de o que se entende por fato novo. Tá? O que se entende por fato novo? Primeira coisa, anotem aí, o critério não é temporal. O critério não é temporal. Não significa que esse fato tenha ocorrido após a sentença. Esse fato pode existir, inclusive, desde o ajuizamento da ação ou até antes. O que caracteriza fato novo? Fato novo é caracterizado pela primeira vez que eu trago ele ao processo. Tá? Primeira vez que eu trago ele ao processo. Trazendo esse documento novo, eu preciso abrir o contraditório. Tá? Então, um documento novo não é um documento superveniente. Tá? Escrevam isso, pelo amor de Deus. Não confundir fato novo com fato superveniente. Não confundir fato novo com fato superveniente. O fato novo da liquidação de sentença é aquele fato que ainda não foi trazido ao processo, que ele é trazido, ele é juntado ao processo pela primeira vez na liquidação, e eu preciso abrir aqui o contraditório, eu preciso abrir aqui a ampla defesa, preciso discutir a veracidade desse fato. Então, não é um fato superveniente que teve o seu surgimento após o início do processo. Tá? Então, não confundir fato novo com fato superveniente. Um outro exemplo, eu, pessoa física, entro com uma ação contra o plano de saúde, buscando a condenação dele a cobrir determinado procedimento ou a me ressarcir dos gastos que eu tive, por exemplo, com a colocação de uma UTI em casa. Né? Então, só que eu não vou trazer isso agora, eu não vou discutir valores por enquanto, senão a ação vai ficar muito gigante. Calma, vamos discutir se ele precisa me reembolsar e depois eu discuto o valor que ele tem que me reembolsar. Então essa é a ideia do fato novo. Tá? Então o fato novo é aquele que não foi objeto de análise judicial, aquele que não foi objeto de discussão no processo, que não se confunde com o critério temporal. Tá? Então procedimento, artigo 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determina a intimação do requerido na pessoa de seu advogado ou da sociedade
para, querendo apresentar, pode grifar aí, ó, contestação. Observando a seguindo que couber o livro 1 da parte especial, que é a parte de procedimento comum. Então, na liquidação pelo procedimento comum, o requerido é citado para contestar. Na liquidação por arbitramento, não. Ele é citado, intimado. Em tudo intimado. Estou falando citado aqui, mas é intimado. Na liquidação pelo procedimento comum, ele é intimado na pessoa de seu advogado para apresentar a contestação. Na liquidação por arbitramento, ele é intimado para apresentar o seu laudo, tá? E aqui tem uma diferença extraordinária, uma diferença gritante, que se eu não apresento contestação, eu sou rével. Sendo rével, presumo verdadeiro, eu aceito. Não é que eu presumo verdadeiro, mas eu sendo rével e eu não apresentando o meu contraponto para aqueles documentos trazidos na liquidação, eles são tidos por concordes, porque eu não tenho um fato controvertido, tá? Porque eu não tive resistência. Então, se eu não tive resistência, presume-se que aquilo lá está certo e segue o jogo, tá? Então a gente tem isso na liquidação pelo procedimento comum. O que não acontece na liquidação por arbitramento. Porque na liquidação por arbitramento, por mais que o requerido sucumbente não traga o seu laudo, eu não tenho na liquidação por arbitramento os efeitos dessa revelia ou dessa ausência de laudo. Porque de qualquer forma o juiz vai nomear um perito, tá? Agora, na liquidação pelo procedimento comum, se eu não ofereço resistência, o juiz toma por verdade aquilo que o autor está dizendo, tá? Da mesma forma, o réu, né? Então coloca aí, ó, obedece a de haver, A com H, presunção de veracidade dos fatos alegados. A presunção de veracidade dos fatos alegados. A com H, tá? A presunção de veracidade dos fatos alegados se o requerido não contestar.